Fala, meu povo! Professor Newton Filho começando mais uma aula sobre Shinto. Essa aqui é a religião nativa do Japão, tá? Bem-vindos, então, se você é meu estudante, né? Hoje eu estou atuando nas escolas Oneide de Souza Tavares, Luiz Nunes Direito, Manuel Saturnino Andrade Favacho e Instituto Bom Pastor. Seja muito bem-vindo, vamos já começar a nossa aula. Tá, eu uso esse termo Shinto, aqui no Brasil, em língua portuguesa, fala-se Shintoísmo, né? A mesma coisa. Tá? Só que o Shinto é como se fala lá no Japão, é o nome original da religião. Tá? Shinto vem do chinês. Shen, espírito, e To, caminho. Né? Caminho dos espíritos ou caminho dos deuses, tá bom? Só ajeitar as imagens aqui e vamos começar nossa aula. O mundo dos deuses. O templo Shinto tem sua entrada marcada por um Tori. Vou colocar a imagem do Tori aqui. Um portal separando o mundo profano do território sagrado. Acredita-se haver um kami em cada Tori, tá? Eu vou colocar uma imagem. Vamos ver se vocês conhecem esse personagem. Aí o Kami-sama. Kami-sama, que é um personagem do Dragon Ball. Né? É interessante como o japonês, sempre falo isso, né? Fazem uma releitura da sua cultura, né, para as novas gerações. Esse personagem Kami-sama vive no alto de uma torre e é um tipo guardião do planeta Terra. Né, como se ele fosse a divindade, né, o Kami protetor da Terra, né? Tanto que o nome dele é Kami-sama, Sama significa divino. Um Kami divino, né? Então ele é o guardião da Terra e tal. Pois é, mas esse Tori aí, quando vocês veem, é muito comum a gente ver essa imagem do Tori, né, do portal, quando a gente vê reportagens sobre o Japão, né, pontos turísticos e tudo mais. Aí agora vocês já sabem que é demarcação de um local sagrado, tá? Vou beber uma aguinha aqui. E de vez em quando eu vejo imagens também deles, assim, no meio de um rio, né? No meio do nada e tudo mais, é exatamente porque a religião ela é ligada à natureza, né? Ela surge de um tempo em que o homem vivia em constante relação com a natureza. Então vai ser comum que essa relação permaneça até hoje, tá? Como é comum nas regiões antigas, adorava-se os deuses. Desculpa. Adorava-se os deuses para obter seus favores e acalmar sua fúria. Tem uma história interessante. Houve um imperador mongol e os mongóis eles eram um povo guerreiro, né? Várias vezes eles invadiram ali o Japão. Houve um imperador que ele foi bem conhecido, né? Muito temido, que foi o Kublai Khan. E Kublai Khan, neto do grande conquistador Gengis Khan, né? Nessa época os mongóis eram muito ricos porque eles controlavam o comércio da seda. E o Kublai Khan tentou invadir o Japão. E aí quando ele estava invadindo, veio um tornado. Veio um tornado e desestabilizou, né, o exército do Kublai Khan. E os japoneses diziam que aquele tornado era um kami, né, o kamikaze, o kami dos ventos. Kaze é vento. Então, quem são os kami? São elementos da natureza.
né? São elementos da natureza: o ar, o sol, a lua, as águas, a montanha, uma pedra, uma árvore. Eles são kami. Né? Fora que existem outras no folclore japonês, existem outras entidades também. Né? Eles acreditam que tem kami nos utensílios de cozinha. Eles acreditam que, por exemplo, se você tiver um guarda-chuva, quando aquele guarda-chuva faz 100 anos, ele ganha poderes divinos. Louco isso, né, cara? Mas não sei como é hoje, né? Mas tinha a crença japonesa tinha isso, tá? Não sei se tornou folclore, porque muita coisa que é das regiões do passado, o tempo vai se modificando, né? As nossas relações sociais e vão se tornando lendas, né? Deixam de ser mitos para se tornar lendas. Vamos lá. As famílias têm seus kami caseiros, adorados em pequenos altares chamados kamidama. Vou colocar aqui uma imagem do kamidama. Tá, que bonitinho, né? Depois vai aparecer uma outra imagem, outro tipo de kamidama. Eles colocam esse altar e nesses jarrinhos aí fica normalmente um objeto da pessoa falecida. Tá? Esses kami caseiros normalmente são antepassados da família. Tá bom? Pessoas que morreram e passam a ser espíritos protetores e tudo mais. Hoje em dia também se coloca a foto da pessoa. Tá? Eu falei de um filme, Viagem a Agartha, eles exploram bem essa questão do Shinto. Né? O pai da menina ele é falecido e tem um Kami-dama para ele. Quando ela chega da escola, ela cumprimenta: papai, cheguei da escola, né? Conversa, vai fazer as coisas dela. Bem interessante. Quando eu agora a gente parou, né, de treinar por causa da pandemia. Eu fiz judô durante muitos anos e judô, jiu-jitsu. E no judô tem aquela tradição japonesa. Quando ele chega aqui no Brasil, né, ele chega com aquela tradição japonesa. E aquela tradição meio que militar, né? Você chegou no dojo é o local de treinamento, é a casa, né? Você tira sua sandália, deixa ela arrumadinha no canto. Você pisou no tatame, que é o espaço de treino. Tinha a foto do fundador do judô, né, o mestre Jigoro Kano. Você cumprimentava aquela foto. Eu vou colocar uma foto do Jigoro Kano aqui. Aí, tá? Você cumprimentava essa foto em respeito à memória do Jigoro Kano e tudo mais. Né? Ele que foi ele que elaborou o judô. O judô vem do jiu-jitsu. A diferença é que o judô ele é mais esporte, né? Tem toda uma pontuação e tudo mais. Enfim. E o Jigoro Kano também é interessante. Ele conseguiu colocar o judô nas Olimpíadas. Né? E conseguiu colocar o judô nas Olimpíadas. E depois que ele conseguiu, e viajou, né, para uma reunião para colocar o judô nas Olimpíadas, na viagem de volta, ele morreu no navio. Olha só que coisa, hein? A última conquista da vida dele, né? Ele pôde ver. Então tá aí, um pouco dessa cultura japonesa, né, que nós vivenciamos aqui de forma mais próxima, né? As vilas também tinham um kami próprio, normalmente o templo local. Além de pedir proteção aos kami, os seguidores do Shinto compram amuletos em templos durante as festividades. Esses amuletos são os papeizinhos. Normalmente eles colocam no kamidama, na casa, né, e protege a casa. Não sei se vocês viram umas fitinhas de papel, são esses amuletos, tá, que eles compram lá nos templos. Se vocês perceberam também, no kamidama
tinha umas estatuazinhas de Buda, né? É interessante falar que no Japão o shintoísmo e o budismo eles convivem muito bem, viu? Não tem conflito, né? Na verdade, eu faço uma análise que eles se completam. São tradições diferentes, né? Mas no Japão meio que eles se completam. O Shinto por ser mais ritualístico, né? Mais tradicional, que é essa questão também da família que é muito forte no Japão, então você, né, manter a memória da família é uma cultura muito forte no Japão. E o budismo por ser mais filosófico, né? Entendeu? Acho que eu analiso dessa forma, que elas se completam de forma bem. Se complementam, né, na cultura japonesa. O Shinto não tem ritual de iniciação, pois surgiu espontaneamente na vida dos antigos japoneses e está intimamente ligado com questões da vida social e o convívio harmônico com a natureza. Outras religiões antigas têm rituais de iniciação, né? Que, que assim, como eu já falei, acredito que eu comentei com vocês, as religiões no passado, elas estavam na vida cotidiana do povo. Não era definido assim. A religião estava na agricultura, na política, na economia, na guerra, na dança, na música, na cultura como um todo. Ai, desculpa. Na cultura como um todo, tá? Então havia rituais de iniciação, tipo de quando você chegava à vida adulta. E hoje esses mesmos rituais são vistos como rituais de iniciação da religião, tipo, ah, você vai numa tribo e eu gostei da cultura de vocês, eu quero ser parte da tribo, aí você passa pelo ritual de iniciação, né? Mas no Shinto não tem, né? Mesmo porque não se tem essa ideia de converter ao Shinto, né? Era da cultura japonesa e pronto. Você pode ir, pode frequentar. Professor, eu quero ser do shintoísmo. Qual é que eu faço? Vai lá, né? Vai lá, frequenta lá, lê, estuda e pronto, né? Não tem, ele não tinha essa proposta, que era mais mesmo uma questão de tradição das vilas, do país, né? E aí você vai ver os kami da família, os kami da vila, os kami, aqueles kami que protegem a vila, aqueles kami que protegem o país inteiro. Entendeu? Colocar aqui uma foto deles. Tá aí. Os kami, tá? Vários kami aí. Eu acredito que eu vou ter tempo nesse período, aí depois a gente tira uma aula só para falar o nome de alguns e tudo mais, tá bom? Depois. É... O Shinto não tem ritual de iniciação, tá? Já falei isso. 3 palavras marcam a conduta Shinto. Tá? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou deixar rolando mais imagens de rituais em templo Shinto, tá? Três palavras marcam a conduta Shinto. Musubi, que é a força misteriosa da origem de toda a criação e a relação entre o homem e os kami. A solidariedade e a harmonia entre os membros de um grupo e uma família. Então, esse Musubi aí, essa questão mais filosófica, né, mais misteriosa, da força primeira, né,
da força geradora e harmonizadora entre os seres humanos e o mundo espiritual, né, digamos assim. Makoto é a humildade e a gratidão no encontro com os kami, e gera o amor, a piedade, a lealdade e a fidelidade. E já vai mais para o lado ético, né, a conduta, olha só. É lealdade, piedade, amor, fidelidade, né? Nesse encontro com os kami, isso é chamado de Makoto. E o Tsunagari, que é a continuidade e a relatividade, né? Então, digamos assim, a tendência a continuar, né? Continuar essas tradições, tá bom? Vamos lá. Para se adorar os kami, é preciso se apresentar de corpo e mente limpos e se arrepender de tê-los ofendido, mesmo sem saber quando o fez. Isso deixa a entender a crença numa possível crença em outras vidas, tá? Você pode, como é que eu ofendi os kami? Não sei. Ou a gente pode ler, olha, talvez no passado eles acreditassem que existissem outras vidas, daí a possibilidade de você ofender os kami sem perceber. A outra possibilidade é que você tenha ofendido eles sem perceber durante o seu cotidiano, tipo, o kami é uma pedra, aí você pisou na pedra. Você ofendeu ele, entendeu? O kami é uma árvore, você tava passando, você arrancou um galho da árvore. Você aborreceu aquele kami. Pode parecer engraçado, mas é. É uma possibilidade. Eu falo isso que eu já vi em alguns contos essas histórias, né? De entidades que foram ofendidas assim meio que sem querer, entendeu? Exatamente porque tem essa ideia no Japão, né? Que eles estão na natureza. Entendeu? Então a gente pode analisar essas duas possibilidades. Hoje, em algum momento acreditavam em outras vidas, né, que se tinha outras vidas, ou, né, nessa segunda, que talvez seja a que melhor se aplica, né, ao Shinto, que como eles estão na natureza, você pode ter os ofendido sem querer, tá? Então, o primeiro passo é você se arrepender de ter os ofendido. Esse é preciso se apresentar de corpo e mente limpa porque você tem que se lavar antes, né? Mesmo lá no templo tem um ritual de purificação com as águas, mas você tem que já ir pro templo já tomado banho, lavado e tudo mais. O que eu acho que é uma regra pra vida, né? Não é nenhuma regra pra religião, é uma regra pra vida você tomar banho antes de sair de casa, tá, gente? Por favor. Quando a gente sair, quando acabar, e vai acabar, uma hora vai acabar essa pandemia, se Deus quiser a gente vai voltar, vamos readquirir hábitos, né, de higiene, por favor. Sei que tem muita gente aí isolada em casa. Os kami são forças da natureza. Vou colocar aqui uma imagem japonesa, uma paisagem japonesa. Os kami são elementos da natureza. As montanhas, o vento, os rios, o sol, o mar, mas também são pessoas muito poderosas como o Mikado, o imperador. E espíritos ancestrais que após a morte adquirem poderes, se tornando verdadeiros deuses. Assim os kami adorados em casa sempre recebem oferendas em seu kami-dama e são representados por fotos ou objetos pessoais. A adoração ao imperador, né, já no passado foi em momentos da história teve altas, teve baixas, né, dependia da situação política, mas ele era tido como um kami, né, o kami vivo. Teve um imperador
Foi o Menji, que ele trabalhou muito essa ideia que ele era o Kami vivo e tudo mais. Foi inclusive uma era, né? A era Menji. Os shintoístas não vão assiduamente aos templos, e sim em momentos importantes de sua vida, como em casamentos e funerais ou festivais. O principal festival do shintoísmo é do Ano Novo. Tá? Teve uma amiga minha que ela mora no Japão, ela me mandou uns vídeos, sabe que eu trabalho, né, com religião e tudo mais. Eu perguntei para ela como era lá. Ela me mandou uns vídeos, ela foi lá num templo Shinto e num templo budista também. Tem templos lindos lá, grandes, né? Belíssimos, entendeu? Verdadeiras obras de arte, tá? Então não tem como aqui, por exemplo, todo domingo vamos para a igreja. Não. Você vai nos festivais, aproveita, compra um amuleto, né, faz um ritualzinho e volta para sua casa, tá bom? Os textos sagrados da religião são o Kojiki, escrito no ano 712, e o Nihon Shoki, escrito no ano 715. Apesar de serem textos sagrados para a religião, os japoneses não os têm como sagrados, e sim como uma coleção de lendas. Tá bom? Possivelmente porque não foi trabalhado como um texto sagrado, né? O shintoísmo, sendo uma religião ligada à tradição, não tem o objetivo de se expandir. Assim é praticado no Japão e em colônias japonesas ao redor do mundo. Mas, como é costume dos japoneses fazerem releituras de sua mitologia para serem consumidas pelos mais jovens, pessoas do mundo inteiro acabam interagindo com os mitos do Shinto pelos mangás e animes. Aí eu vou colocar aqui uma imagem do Naruto. Tá aí até hoje, o desenho já tem um tempo esse Naruto aí, mas até hoje a molecada gosta, né? Aí o Naruto ia atrás da raposa de 9 caudas. Aí depois vai passar só pra raposa de 9 caudas. Essa raposa de 9 caudas, ela também já foi personagem do Pokémon. Eles acreditavam assim, eles já acreditavam que as raposas, elas eram seres místicos, tá? Elas eram seres místicos. Porque como elas entravam nas tocas, eles acreditavam que elas iam para o outro mundo, né? Lembra que eu falei que eles acreditavam que existia um mundo embaixo desse. Então elas acreditavam que elas vinham de outro mundo, algumas raposas se disfarçavam de mulheres, né, para se casar com homens, para ir para as festas e tal. E aí, quando a raposa fazia 100 anos, crescia uma segunda cauda nela. Entendeu? Crescia uma segunda cauda nela. E a cada 100 anos crescia uma outra cauda. Quando a raposa completasse 9 caudas, se ela chegasse a completar 9 caudas, ela se tornaria um ser divino. Poderosíssimo, com poderes divinos. A questão é que nem sempre, não necessariamente ela seria boa, ela seria um ser do bem, ela poderia ser do mal. Se ela fosse do mal, ela ia sair destruindo tudo, né? E aí começa a história do Naruto, com uma raposa de 9 caudas, né? Que os ninjas lá enfrentam e aprisionam dentro do moleque. Coitado, tem um satanás na barriga. Ai, ai. Enfim. Tô brincando, tá, gente? No Shinto nem tem essa ideia assim. No Shinto, os deuses têm deuses bons e deuses maus. Tá. Eles não tem essa ideia de demônica. Assim. Tem Enfim, se der tempo eu vou falar sobre as outras entidades da cultura japonesa. Porque às vezes
quando é traduzido para o português, muitas vezes traduzem como demônios, né? E o pessoal diz, estão botando demônio no desenho. Não, mas já é uma questão de tradução, porque não é bem traduzido, tá bom? Então vamos terminando aqui nossa aula, deixar uma imagem aqui da galera do Naruto, tá? Aí com o professor Dedes, né? Espero que tenham gostado da aula. Podem deixar, não se esqueçam de acessar o link na descrição do vídeo para preencher a frequência. Os estudantes podem deixar dúvidas nos comentários ou contatar pelas redes sociais comigo diretamente. Mas eu acho interessante que vocês deixem os comentários de vocês. Podem fazer sugestões também, aceitamos sugestões. E tchau!